Ô Marco, em relação a Estados Unidos, né, até que você estava falando aí bastante, me faz pensar que a gente ainda tem um ponto de interrogação sobre Casa Branca por conta, né, e já foi falado ontem claramente, aguardando as questões políticas do Brasil. A gente tem um julgamento ali do ex-presidente Jair Bolsonaro acontecendo no Supremo, toda a discussão sobre a possibilidade de uma anistia dentro do Congresso. O mercado no começo estava até monitorando isso, né, até um pouco mais atento, tenso em relação, a gente viu ações de Banco do Brasil caindo bastante no começo dessa semana, esperando, né, até mesmo uma possível reação da Casa Branca. E agora? Parece que esse pessimismo foi embora, o mercado precificou isso, o mercado resolveu olhar para o outro lado, como que você está vendo? A gente teve, assim, duas leituras, né? Primeiro, uma leitura de que, de fato, no começo, quando a gente começou a ter essas discussões, de certa forma, a popularidade do governo atual vinha perdendo força, estava muito baixa, e, de certa forma, teve algum momento ali de inflexão, né? Então, a gente até trouxe uma volatilidade ali nos ativos, os ativos de risco aqui no Brasil. Agora, a leitura para, talvez, o médio e longo prazo, e as pesquisas já começam a mostrar isso, é lógico que pesquisa pode ter algum viés, dependendo da pesquisa, da região, como que é feita, mas elas já começam a trazer um cenário bastante possível de uma mudança política a partir de 2026, né? Então, todo o mercado, os investidores começam a falar assim, pô, Marco, se a gente tem um cenário global de juros mais baixos, aqui no Brasil, um cenário local de possivelmente juros mais baixos, mas principalmente a ponta longa, né? Colocando muito o respeito, né? Colocando muita preocupação em relação a nossa política fiscal, além de 2026, aí sim a gente precisa de uma mudança política, já que esse governo não é o que sinaliza, não é a principal preocupação, né? E cada vez mais cenário, de novo, é um cenário incerto, mas é um cenário que vem ganhando a probabilidade, assim, vem aumentando a probabilidade de uma mudança política em 2026, né? Então, é isso que o mercado vem precificando. Então, assim, parte também desse all-time high, que a gente chama essa máxima do Ibovespa, uma parte disso também é aumentando a probabilidade de uma mudança política em 2026. Assim, então, se o mercado começar a precificar, entender isso que é um cenário possível, mas principalmente provável, ou seja, aumentando a probabilidade de acontecer, certamente esse Ibovespa tem muito maior potencial, né? Por isso que tem muita gente falando assim, Marco, poderia ir para 200 mil pontos ao longo dos próximos 6, 12 meses? Poderia, mas essa probabilidade precisa ser concretizada em fatos e em números. Tá? Então, por isso que o mercado ainda, as pesquisas mostram ainda uma divisão muito grande, mas a probabilidade, a possibilidade desse cenário acontecer vem aumentando, né? A preocupação em relação ao fiscal. Vamos fazer um paralelo aqui, talvez, fazendo aqui, de novo, pessoal, não é exatamente essa ordem de grandeza, mas lembra o que aconteceu quando a gente teve, por exemplo, na mudança, na entrada do Temer, né? Ou seja, na mudança da política fiscal, principalmente no Brasil, uma preocupação muito grande com o lado fiscal. O Ibovespa, a ordem de grandeza, tá? Rondava ali na casa dos seus 40 mil pontos. Cerca de 12, 18 meses depois, ele foi buscar um patamar de 85 mil pontos. Então, falando de uma valorização naquela época superior a 100% em poucos meses, né? Então, a gente começa a fazer esses paralelos em relação à preocupação em relação ao nosso regime fiscal aqui no Brasil. Tá? E aí, de fato, como o governo atual não tem essa preocupação, aí somente com uma mudança política para ter esse ponto, desse momento de inflexão. De novo, é um cenário possível, cabe ao investidor entender qual que é a probabilidade disso acontecer agora no curto prazo. Né? O investidor vai começando a colocar um pouco na conta e certamente o Ibovespa vai procurando esses novos recordes, mesmo com taxas de juros ainda muito altos aqui no Brasil.